Seja muito bem-vindo ao nosso canal, Pastor Cláudio Corgozinho aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus e muito obrigado por sua audiência. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Abra comigo a Bíblia em Êxodo capítulo 5. E a minha Bíblia traz um título e diz: Moisés e Arão falam a Faraó. Vamos lá, Êxodo capítulo 5, verso 1. Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Pois bem, eu vou utilizar apenas esse verso e eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Preste atenção, pegue uma folha de papel, caneta para anotar, para você não esquecer absolutamente nada. Mas eu quero ainda falar sobre o ano de 2020. Esse vídeo é sobre Covid-19, sobre esse distanciamento social, sobre todos esses fatos tão desafiadores, tão diferentes. Afinal de contas, é um ano totalmente atípico para nós não estamos sabendo lidar com a situação. Mas eu quero falar para você que teve grandes perdas em 2020, você que perdeu familiares, perdeu parentes, você que perdeu amigos, pessoas que você amava demais, mas foram acometidas desse vírus terrível, Covid-19, e acabaram por falecer. Quero falar para você que é pai de família, perdeu o seu emprego. Quero falar para você que não sabe como é que vai levar alimento para dentro de casa, como vai pagar o aluguel semana que vem. Você está desesperado num momento de dor intensa, não sabe o que fazer. Quero falar para você que teve que fechar as suas portas, você que tinha um pequeno negócio, você que dava emprego para algumas pessoas, mas infelizmente a situação ficou insustentável. Tantos meses sem vender, tantos meses sem atividade, e você não tinha dinheiro para isso, você não tinha capital, teve que fechar as suas portas, e, enfim, não sabe como é que vai fazer, não sabe como é que vai se reerguer, não sabe como é que vai recomeçar, não tem dinheiro, e você também, a única coisa que você pensa é que precisa colocar uma pedra logo em 2020 e nunca mais lembrar desse ano. Quero falar para você que olha para 2020 de uma maneira que você nunca olhou para ano nenhum, apesar de todas as dificuldades que o brasileiro já está acostumado a passar e vencer. Quero falar para você que olha para 2020 e diz assim, não dá mais tempo. Tudo que eu tinha para fazer, eu já fiz. E eu não consigo fazer absolutamente mais nada. A única coisa que precisa logo é acabar esse ano e começar 2021, porque em 2021 vai ser tudo diferente. Quero olhar para você que diz isso. Não dá tempo de fazer mais nada. E eu quero te mostrar, segundo a palavra de Deus, que dá tempo de fazer muita coisa ainda. O ano de 2020 não está perdido. Mas para você entender, eu quero te contextualizar. A vida de Moisés ela pode ser dividida em 3 fases distintas. Presta atenção. A primeira fase vai de 0 a 40 anos de idade, onde ele cresceu dentro do palácio de Faraó. Ele aprendeu o melhor que o Egito poderia oferecer. Ele comeu das melhores comidas, ele viveu os melhores momentos, ele bebeu das melhores bebidas, vestiu as melhores roupas, foi nas melhores festas, ele tinha a melhor saúde, a melhor educação, tudo que tinha de bom no Egito, Moisés usufruiu entre 0 e 40 anos de vida. Essa foi a primeira fase da vida de Moisés. A segunda fase da vida de Moisés começa mais ou menos quando ele tinha 40 anos de idade. O que é que acontece? Ele vê um hebreu sendo maltratado, sendo agredido por um egípcio, e na verdade ele sabia que tudo que ele vivia não era verdade, não era para ele, não era dele, porque ele sabia que ele não era egípcio, ele sabia que ele era hebreu. Então quando ele viu um hebreu sendo maltratado nas mãos de um egípcio, aquilo machucou muito ele, mexeu muito com ele, e ele tomou as dores desse hebreu, e o que ele fez foi tirar a vida do egípcio. Ele pensou que ninguém ia descobrir absolutamente nada, porém, esse fato chegou aos ouvidos de Faraó, e o que Faraó fez foi começar a perseguir Moisés. Em razão disso, ele foi obrigado a abandonar o Egito e se dirigiu para as terras de Midian, para o deserto de Midian. Lá foi quando, de fato, ele começou a vida dele, com 40 anos de idade. Essa segunda fase vai de 40 a 80 anos de idade, onde ele aprende da maneira mais difícil possível a viver. Ele teve que trabalhar coisas que ele ainda não havia feito, pelo menos não estava claro que ele trabalhava entre 0 e 40 anos de vida. Ele fazia provavelmente algumas atividades no palácio, mas nada pesado. Mas quando ele fugiu para Midian, então ele teve que começar a trabalhar de verdade, ele teve que ralar, nas nossas palavras, nas palavras comuns. E ele se tornou então pastor de ovelhas, e ele viveu uma vida completamente diferente do que ele já havia vivido, talvez com muitas restrições. Mas o que é mais interessante é que ao final dessa segunda fase, Deus
encontra Moisés, aparece para Moisés e dá uma tarefa difícil para ele. Ele diz assim: você vai tirar o meu povo do Egito e vai levar para a terra que eu vou te mostrar. Você vai levar para a terra que eu vou te conduzir. Não só você, mas todo o povo vai te acompanhar. Agora, olha que interessante. Nesse momento final da segunda fase, Moisés está não com 19, com 20, com 25 anos de idade, mas ele está com 80 anos de idade. E é aí que eu quero me prender com você, justamente para te dizer que, diante de tudo que está acontecendo, o ano de 2020, ele não será um ano ruim. Não é ainda momento de jogar a toalha. Na verdade, para nós, para mim e para você que somos cristãos, você tem que olhar para toda essa situação de adversidade e saber que um Deus poderoso está ao seu lado e que um Deus poderoso é que te sustenta. Olha que interessante. Se a gente parar para pensar bem na situação, quando a gente olha para uma pessoa de 80 anos de idade, o que é que a gente vê? Uma pessoa que já está no momento de aposentar. Se não está aposentada ainda, tem que se aposentar. É um momento de descanso, é um momento de desfrute, onde ela vai poder aproveitar tudo aquilo que ela construiu durante toda a sua vida. Nada mais justo, nada mais certo do que isso. Mas Deus olha para Moisés, agora com 80 anos de idade, e olha para um homem que ainda está cheio de força, cheio de vigor, e não pensa em aposentadoria para Moisés. Para muitas pessoas, talvez para mim e para você, quando nós chegarmos aos 80 anos de vida, nós podemos dizer assim: não dá tempo de fazer mais nada. Mas eu quero te lembrar que a maneira como você se vê não é a maneira que Deus te vê. A maneira como você vê tudo que está te rodeando nesse momento não é a maneira que Deus vê, que Deus enxerga. Você pode estar enxergando apenas problemas, apenas dificuldades, apenas perdas, desafios, obstáculos, como eu disse, como você nunca passou antes, como eu nunca passei antes. Mas é justamente nesses momentos de desafios, de dificuldades, onde tudo parece ser caos, que Deus é especialista em agir. Quero dizer para você o seguinte: o ano de 2020 não está perdido. Ainda há muito a se fazer em 2020. Foi aí, nesse momento que Deus chamou Moisés, que inicia a terceira fase de Moisés. Olha que interessante. Até então, Moisés tinha vivido apenas o natural. E é aqui que Deus começa a falar com você. Até hoje, você viveu apenas o natural de Deus. Tudo isso que nós vivemos é o natural de Deus. Toda a vegetação que você vê, para onde você vê e encontra a natureza, isso é tudo natural de Deus. Deus já preparou e deu para que nós pudéssemos desfrutar. Mas a partir do momento que Deus encontrou Moisés, com 80 anos de vida, onde todo mundo já dizia não dá tempo de fazer mais nada, foi a partir daquele momento, aquele momento decisivo, foi onde ele começou a viver o sobrenatural de Deus. Eu quero te convidar, você que está assistindo esse vídeo, a viver a partir de agora, não sei quando é que você vai assistir esse vídeo, mas a partir de agora esteja disponível para viver o sobrenatural de Deus. Até hoje você viveu no natural. Até hoje você fez segundo as forças do seu próprio braço. Até hoje o que você conquistou pela sua inteligência, pela sua sabedoria, pela sua capacidade de fazer negócios, mas eu quero te convidar a viver coisas que você nunca viveu antes. Eu quero te convidar a depender de Deus, se você ainda não aprendeu isso na sua vida. Eu quero te convidar a colocar as suas esperanças, a depositar a sua fé naquele que de fato pode mudar a sua história. Olhe para 2020 como sendo um ano de aprendizado. Olhe para 2020 e veja um ano onde você vai de fato viver aquilo que Deus te chamou para viver. Deus não chamou Moisés para ser um príncipe no Egito. O que Deus tinha para Moisés não era ser um pastor de ovelhas, mas ele precisou ser príncipe, ele precisou ser pastor de ovelhas, ele precisou viver numa vida boa, ele precisou viver uma vida mais regrada, mais difícil, uma vida de trabalho, para que ele fosse processado, para que ele fosse levado ao momento que Deus tinha para ele de verdade. Tudo que Moisés havia vivido até então era simplesmente preparação. Imagina uma faculdade onde você começa o primeiro ano e ao sair no quinto ano você já está preparado para o mercado de trabalho. Moisés ele passou por um processo parecido com esse, só que a faculdade de Moisés não era de 5 ou 6 anos, mas era uma faculdade de uma vida inteira, 80 anos de vida. Porém, nesse momento começa a terceira fase de Moisés, porque ele não morreu com 81 nem com 82 anos de idade. Ele morreu com 120 anos de idade. Isso significa que ele trabalhou mais 40 anos vivendo exclusivamente o sobrenatural de Deus. Pode ter certeza absoluta.
todos esses problemas que estão acontecendo, essa doença que apareceu, elas não vieram para tirar a sua vida. Elas vieram tão somente para aumentar, para incrementar a sua fé e para aumentar o seu relacionamento com Deus. Desfrute desse momento. Não jogue a toalha, não fique triste, não faça como o povo no deserto. Não murmure, não diga palavras de desânimo, não desanime pessoas e nem aceite pessoas virem trazendo palavras de desânimo, de derrota, de infelicidade, de tristeza para você. O que você precisa fazer é simplesmente estar certo, fundamentado, que Deus é contigo, que Deus ele vai ser a sua espada, ele é o seu escudo, ele é a sua salvação nesse momento de desafio. E o desafio será vencido, não porque você merece, mas para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida em mais essa etapa também. Amém? Se você recebe essa palavra, deixa escrito aqui embaixo nos comentários, eu recebo essa palavra, pastor, em nome de Jesus. Somente eu e você saberemos que de fato você é daqueles que se dispõem a esperar e a aguardar Deus fazer na sua vida. Deus trabalhou na vida de Moisés, foi Deus que abriu o mar, foi Deus que fez as maravilhas, foi Deus que conduziu o povo, tirou de um momento de escassez, de um momento de escravidão e levou para uma terra onde manava leite e mel. Deus vai fazer isso com você também. Deus vai te tirar desse momento onde você está e vai te conduzir para um momento muito melhor, para uma terra onde mana leite e mel. E se você crê, diga amém. Receba em nome de Jesus. Um grande abraço, Deus te abençoe em nome de Jesus. Nos vemos no próximo vídeo. Muito obrigado e até lá.